Eu acho que desde o início desse canal eu sempre tive uma vontade muito grande de falar sobre a personagem da Pomni. Só que além de eu nunca ter tido muito material para desenvolver uma linha boa o suficiente que valeria a pena ser mencionada aqui, há também o fato da personagem da Pomni ser um caso diferente dos outros personagens do circo. Mas agora com o que temos lançado da obra, eu quero então falar dela e de sua jornada como protagonista na história, e principalmente sobre o que ela representa dentro da obra. Aliás, peço perdão se o áudio estiver meio estranho, o microfone que eu estou usando é novo e eu ainda estou me acostumando com as configurações e afim. Dito isso, vamos por partes. Eu acho que um dos pontos mais intrínsecos no personagem da Pomni é o quão flexível ela é em comparação com outros personagens, algo que se nota bastante no decorrer dos episódios. A Pomni do episódio 1 é completamente diferente da Pomni do episódio 2, a Pomni do episódio 2 é completamente diferente da do episódio 3 e assim por diante. Agora, outros personagens, mesmo quando são mais focados, geralmente não se há uma mudança tão abrupta ou inesperada fora dos episódios ao qual eles se destacam mais. A Gangle do episódio 4, por exemplo, tem todo um aprofundamento em sua personagem e nos mostra mais insights do que ela era antes de entrar no circo. No entanto, mesmo após esse episódio, a Gangle do dia a dia é bem mais comum dentro do que vimos dela. Já a Pomni é uma personagem que evoluiu ao longo de cada episódio, muito por ela ser a protagonista, mas por ela também ser naturalmente uma personagem mais humana. Isso é um dos aspectos que mais chamou atenção para o show no início, que é o quanto o público consegue se relacionar com ela e suas ações e reações. Afinal, sendo sincero mesmo, se qualquer um de nós fosse puxado para uma dimensão digital sem mais delongas, a reação esperada seria a mesma que a Pomni teve. Ansiedade, desconforto social com pessoas que você acaba de conhecer, uma insistência obsessiva de achar uma saída que supostamente não existe, tudo isso é esperado de alguém que está nessa situação. O ato dela deixar Ragatha para trás com a abstração de Calfumo é outro detalhe. Pomni estava em uma realidade que não conhecia, com perigos que não tinha noção da extensão, e diante dela estava um ser imenso e capaz de te corromper de forma dolorosa. Pomni até tenta ajudar Ragatha nessa cena, mas na situação atual dela em que se viu incapaz de ajudar ou ficar, o que mais ela ou qualquer pessoa em seu lugar poderia ter feito nessa situação se não fugir? É uma reação natural e humana que já nos mostra algo bem característico de sua personagem. Suas ações são uma resposta sincera ao que está ao seu redor, tanto que, mesmo nessa situação em que ela correu e deixou Ragatha para trás, após isso, Pomni volta para checar se ela está bem. A empatia, inclusive, é um traço muito recorrente da personagem da Pomni, que é mostrado esporadicamente ao longo de cada episódio. Quando se fala de quem Pomni era no início da série, muito se comenta da Pomni ansiosa, obcecada por uma saída e socialmente inadequada. Porém, desde o início, a própria obra deu indícios de que ela não era somente isso, embora essa tenha sido a parte mais marcante de sua personagem. No entanto, logo no episódio 2, ela já age totalmente diferente do passado. Aqui temos uma Pomni bem mais cansada e sem muita paciência para as coisas do circo. Seu mundo havia sido virado de ponta cabeça e agora ela estava com toda certeza permanentemente presa naquele local. Não só isso, mas em sua mente agora pairava o medo de que se ela abstraísse, como Calfumo, ninguém iria se lembrar dela, o que causa o distanciamento dela com os outros do circo. Ragatha tenta animá-la, mas ela já corta dizendo que não é uma criança, já vendo um pouco através de suas ações de sempre agradar. Jax a joga pra fora de um caminhão em movimento como nada. Kinger não ajuda muito também na situação. Gangle é cúmplice das ações de Jax, mesmo que coagida. Dada toda a situação que ela se encontra com tudo estacando em cima, não é surpreendente sua aproximação, que é justamente se aproximar de Gamigu. É engraçado de se pensar que dentre todos os humanos ali no circo, Pomni se sentiu muito mais próxima a princípio de um NPC. Nesse ponto da história, ela se sentia tão alienada daquela realidade digital que até os supostos humanos ali não a faziam se sentir bem-vinda. Foi só quando ela observou outra pessoa ter seu mundo se partindo da mesma forma que ela teve que ela se sentiu conectada a alguma coisa naquela realidade. Isso, em conjunto com sua empatia, traz aqui então todo o ponto principal da personagem da Pomni, que seria mostrado dali pra frente, que é o quanto ela não consegue ser indiferente perante alguém que está em dor, mesmo que seja só um NPC. Gamigu é tão importante para ela nessa parte da história, pois, além dele quebrar o sentimento de indiferença que ela manteve pela maior parte desse episódio, ele também a reconecta de volta com alguma coisa. Eles estavam juntos no mesmo barco, e isso cria uma conexão forte entre ambos, consequentemente também criando nela uma conexão de verdade com algo naquele mundo. Isso até cair em evaporar o cowboy da existência. Algo que marcaria Pomni por, de novo, perder sua conexão com aquele mundo, mas que não a retornaria para estaca zero, pois o funeral de Calfumo está ali para mostrar a ela como, mesmo que de certa forma, ela ainda era relevante para aquelas pessoas, o que a traz para mais perto dos outros, mesmo que só um pouco. Já no episódio 3, Pomni está mais enturmada com o resto dos personagens, e seu cansaço e indiferença sumiu completamente. Mostra como ela se aproximou mais deles ao longo do tempo. Por outro lado, embora estivesse se conectando com as pessoas ali, o mesmo não podia ser dito para o circo ou as aventuras em si. E isso leva ao ápice desse episódio com sua conversa com Kinger. Kinger é um personagem muito importante para Pomni, não só pelos conselhos que ele deu, mas também porque ele entrega algo muito
muito importante a ela nesse momento que só reforçaria mais ainda sua personagem dali para frente. Kinger mostra a Pomni algo que já havia nela, a memória de que uma das piores dores que se pode ter é a de ser esquecido e sentir que não pertence a nenhum lugar. Muito mais do que um conselho, Kinger também entrega a Pomni uma certa missão também. Estar ao lado daqueles que precisam, assim como ele esteve ali por ela. Se pegar aqueles que ainda estão lá e garantir que eles se sintam amados e bem-vindos. Pomni, a princípio, se sente apreensiva e diz que quando eles voltarem, Kinger se esquecerá de tudo que passaram ali, reavendo o medo dela de mais uma vez perder algo importante que tinha acabado de encontrar no meio daquela bagunça. A resposta de Kinger, está tudo bem, portanto que você se lembre, cria uma segurança dentro dela, pavimentando sua mensagem mais ainda. E quando Pomni agradece a Ragatha, mostra que agora não só ela percebeu os esforços dela para que ela se sentisse bem-vinda e bem ali no meio, mas também começou ali sua nova função, não mais sendo alguém empurrada pelo mundo ao seu redor, mas ajudando aqueles que estavam sendo empurrados da melhor forma que podia. Então, no episódio 4, temos mais uma versão de Pomni. A Pomni que, embora enfrente situações insanas do circo ainda, se mantém mais centrada dentro do que pode. Esse é o primeiro episódio da série também em que o cerne da evolução não gira em torno dela, mas de Gangle, e seu foco emocional entre o sonho inalcançável e a realidade indiferente e inescapável, em conjunto com o fato de que ela nunca será boa o suficiente para lidar com as pessoas ao seu redor. O conjunto disso quase acarretou na sua abstração, impedido apenas pelos eventos externos que a distraíram e, é claro, por Pomni, aquela que percebeu e ouviu como Gangle se sentia sobrecarregada e afetada com toda a situação do Spudge e com as pessoas ao seu redor. O ato de oferecer para fechar a loja parece singelo, pouco e até ínfimo em comparação com os grandes momentos emocionais já passados, mas era mais do que suficiente para impedir Gangle de enlouquecer completamente naquele momento, e Pomni percebeu isso. É então que chegamos em Jax e Ragatha no episódio 5 e 6. Falamos de Ragatha primeiro. Ragatha nunca foi próxima de Pomni, por mais que quisesse ser. Isso se deve ao conjunto de pequenas pistas que Pomni via ao longo do tempo sobre quem Ragatha era. Ela se esforçava demais para parecer boa, era agradável demais para ser sincera e, acima de tudo, buscava criar uma conexão com alguém a todo custo. Pomni percebeu e ouviu isso tudo a respeito de Ragatha, mas nunca se demonstrou verdadeiramente antagônica a ela. Isso porque Pomni observa além daquilo que lhe dizem. Ela nunca é influenciada pelos pensamentos dos outros, a não ser que isso ressoe em algum sentido dentro dela, como foi com Kinger. Embora tudo fosse verdade sobre a pessoa de Ragatha, ela ainda, com tudo isso, era apenas uma pessoa que só queria fazer seu melhor e acaba extrapolando demais no seu esforço, ao ponto de parecer insincera e desesperada. Nada disso mudou verdadeiramente a opinião de Pomni sobre Ragatha, apenas a fez entender melhor quem ela era. Embora no episódio 5 ela estivesse claramente mais preocupada com Jax, sua atenção e ajuda ainda se voltava para Ragatha da melhor forma que ela podia. E depois, mesmo que ela estivesse falando e se dando bem com Jax, sua primeira opção para uma dupla no episódio 6 foi Ragatha, e não ele. Pomni percebe como Ragatha, assim como todos ali e ela, só são pessoas passando por um tempo muito difícil e no mesmo barco. Então, assim como Kinger disse, não fazia sentido fazer com que essas pessoas se sentissem mais odiadas e indesejadas. No entanto, apesar dos esforços de Pomni, Ragatha ainda naquele ponto precisava aprender uma lição muito importante que só viria com Kinger depois, algo que viraria uma chave em sua pessoa, assim como aconteceu com Pomni. Agora, no caso de Jax, há muita coisa a abordar aqui. Muito eu já falei no meu vídeo especificamente dele, mas eu vou fazer agora mais sobre o ponto de Pomni em relação a tudo. Desde o início, Pomni não tinha nenhuma razão para se aproximar de Jax, ainda mais por causa do seu comportamento. Isso até o episódio 4, após conversar com Kinger. Pomni começa a notar Jax aqui com a primeira interação deles fora do molde de engraçado dele. Esse momento é bem curto, mas marca muito o início do que viria a acontecer no episódio seguinte, onde esse pequeno detalhe de uma pessoa cansada se revelaria mais profundo ainda. Pomni é a primeira pessoa na série a ver um lado diferente de Jax e, com sua percepção, notar o quanto ele parecia estar trilhando um caminho difícil sozinho. Acredito que seu encontro com Gangle tenha sido a parte que chamou tanto sua atenção para Jax assim, pois, assim como ela percebeu o quanto Gangle estava se destruindo no Spudsy, ela percebeu que Jax carregava algo semelhante. Ela tenta se aproximar dele para mostrar que ele não estava sozinho, e porque eu achava divertido de certa forma. No entanto, diferente de Ragatha, Gangle e Kinger, que estão em meio à dor, mas tentam achar uma forma de sair dela, mesmo que seja desajeitada, Jax se recusa a encarar que tem um problema e, mais ainda, aceitar ajuda de qualquer um ao seu redor. Jax é a antítese de tudo que Pomni representa e carrega. Jax sofre por conta de tudo que passou e escolhe não expressar nada disso, empilhando cada vez mais esses momentos dolorosos que o atormentam ainda hoje. Já Pomni entende a dor que sentiu e a expressa encontrando assim a paz para prosseguir. Sufoca todo o seu passado com a abstração de Ribbit e o guarda 7 chaves
dentro de si em um cofre blindado que nunca irá abrir e deixar ir de verdade. A outra, mesmo que sinta falta de Gamigu e queira que ele se lembre dela para que possam estar juntos de novo, percebe que no final o melhor é deixar o passado para trás e seguir em frente, mesmo que doa muito. São diversos paralelos antônimos entre Jax e Pomni que isso vai até além deles. Evil Pomni nada mais é do que um Jax, e Evil Jax nada mais é do que uma Pomni. É bem possível que tenha acontecido algum evento na vida de Pomni que faltou para Jax, que a impede de seguir o mesmo caminho que ele. E eu acho que esse evento é justamente aquilo que Kinger entrega a Pomni no episódio 3, assim como que o Gamigu representa para ela no episódio 2. São esses momentos ao qual Pomni escolheu agir com seu lado humano, por mais difícil que fosse, que causou sua evolução para se tornar quem é agora, uma pessoa empática, sincera, com medos, sonhos e que carrega suas falhas. Alguém humano. É por isso que Jax é incapaz de defini-la em um molde simples. Pomni é mais do que sua ansiedade social. Ela é mais do que sua amizade com Gamigu. Ela é mais do que seu medo com as aventuras de Caim. Mais do que sua empatia por aqueles que estão ao seu redor. Ela é tudo isso e mais. Pomni é o arquétipo humano. Mas o arquétipo humano não é um arquétipo, e sim uma pessoa comum. E humanidade é justamente aquilo que Jax mais evita. Humanidade é aquilo que Jax tentou tirar de todos ao seu redor. Mas isso é aquilo que Pomni entregou a todos que estiveram com ela. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.